Quodam valet. O Papa precisa ser um contabilista. Por que o Papa precisa ser um contabilista? Porque o Vaticano se encontra num momento de pura confusão, falta de controle. Alguém ficou olhando unicamente para o aspecto de outros tantos no Vaticano e esqueceu-se da parte financeira, da parte de controles, da parte contábil. Então, eles estão com sérios problemas e dizem as pesquisas, dizem os pesquisadores que realmente o Vaticano precisa se organizar e precisa que o Papa se envolva na questão do conhecimento contábil. Que é o que eu estou dizendo o tempo todo para vocês, pessoal. Quando eu falo de conhecimento tributário, eu estou falando de conhecimento também contábil, até porque o tributário está intrínseco dentro da contabilidade, seja das empresas ou seja da nossa contabilidade da pessoa física. Também não precisa sair todo mundo correndo para a faculdade Trevisan fazer inscrição no curso de ciências contábeis. Não é disso que eu estou falando. Só estou falando do interesse, do conhecimento, do se apaixonar. Não precisa mudar a profissão, não precisa mudar a sua graduação, não precisa alterar nada. Só precisa buscar este conhecimento a mais. E esse cara, vocês conhecem? Eduardo Augusto Rocha Possetti, conhecido mais como Possetti. Paulista dos bons, contabilista, um contador dos bons. É o presidente do Ibracon. Hoje esse cara ocupa a 34ª cadeira do homem mais influente no mundo da contabilidade, da auditoria, não no Brasil, mas no mundo. No mundo. O que isso significa? Que quanto mais nós tivermos contabilistas, quanto mais nós tivermos auditores, quanto mais nós tivermos domínio das informações, do que acontece dentro das nossas empresas e da nossa vida pessoal financeira, menos problemas nós teremos com o governo. Isso não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Porque em todos os lugares existe um governo tributando. Existe um governo pedindo informações para os cidadãos. Então, isso para nós também, eu fiz questão de trazer, porque isso para nós é uma honra como brasileiros. Ter uma pessoa, ter o nosso presidente do Ibracon, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, aí dentro desse nicho tão pequeno, dentro dos 50 mais influentes. Agora vamos lá. Declaração de imposto de renda da pessoa física, cenário 2012. Aqui agora a gente começa a falar de verdade sobre os erros que ocorreram em 2012. Olha só. 616.569 contribuintes caíram na malha fina, 8,2% sobre 2011. E ele estava junto. E pagou. Já vem, né? Já vem recorrendo. Desse total, pessoal, 69% foi por omissão de rendimento. Como assim? O que eu recebo eu não declaro? Põe onde? Debaixo do colchão para fazer um troço desses? Porque se passou pelo cartão de crédito em forma de compra, o governo recebe a informação. Se foi para a tua conta bancária, o governo recebe essa informação. Ah, mas eu não mando para ele. Tá bom. Mas o banco manda, a operadora do cartão manda. E é assim que o governo nos pega. Então, receber, ou então a empresa. Ah, eu recebi. Poxa vida, eu recebi o valor de uma rescisão. Eu não vou declarar. A empresa vai declarar. Vai mandar informação para o governo. Então, não tem como não declarar absolutamente tudo. Eu estou aqui na sala, tem um cara que já fez a declaração do imposto de renda
4 presidentes da República. Eu não vou apontar, até porque ele tem um termo de sigilo. Ele pode ser morto, mas ele não pode dizer qual é o nome do cara. Porque ele assinou isso e falou, olha, se você declarar pelo menos o meu nome, você é morto. E eu fui me confessar com esse cara. E ele me diz isso. Não tem como negar nada. Não tem como omitir mais nada, pessoal. O que precisa fazer, volta a dizer, é percorrer conhecimento para saber o que fazer de melhor na hora de entregar as informações para o governo. Então, vamos lá. Número 1, omissão de rendimentos. Número 2, despesas médicas. Número 2, em erros, despesas médicas. Tem gente, volta a dizer, declarando despesa de veterinário como despesa médica dedutível. E o governo pega isso facilmente. Tem declaração do governo dizendo, gente, despesa médica, ginecologista. Como assim médico não é o ginecologista não é médico? Não é uma despesa boa como dedutível? É. E onde é que está o problema? Homens declarando. Até isso. Até isso. E aí você fala, como é que a Receita pega isso? A Receita simplesmente vai lá e fica correndo o dedo em 26 milhões de declarações. Não, pessoal, sistema. O sistema tem todos esses filtros para simplesmente expedir um relatório para eles e dizer, olha, está aqui o erro. Aí tem aqui a ausência de DIRF, que eu também já falei, divergência da DIRF. Você não declarou, mas a empresa declarou, você vai ser pego da mesma forma. Desde 2009 já existe essa declaração de serviços médicos. Então não adianta declarar a mais ou a menos, porque o governo já recebe das instituições de saúde esta declaração. Quem ele atendeu, o que atendeu, quanto gastou, se foi reembolsado, se não foi, e daí por diante. E aqui está, novamente, só reforçando, o cruzamento que a Receita faz é de forma eletrônica. Alguém já me falou sobre o tempo e a gente falta coisa pra caramba, mas eu vou dar uma acelerada. Pessoal, quem é mandatório apresentar a declaração de imposto de renda 2013 e 2012? Mandatório, obrigado. Todo mundo que tiver enquadrado em qualquer um desses 5 critérios. Não precisa ser nos 5. Em qualquer um dos 5. Se você tiver enquadrado, você já está obrigado a fazer a sua declaração do imposto de renda. E aqui do ladinho tem mais informações para vocês. Como eu disse, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Opcional. Está cheio de gente que fala, eu não atingi o limite estabelecido pela Receita, que é uma renda tributável de 24 mil. Não atingi. Fiquei nos 20. Cuidado. Você pode ter chegado nos 20 mil, mas você ter tido retenções de imposto de renda. Então, vale a pena você fazer a declaração para você reaver esse imposto retido de vocês. E aqui tem alguns casos, seja em férias, rescisão trabalhista. De repente, você trabalhou apenas 3 meses, ganhando 3.200 ou 4 mil. Aqui já tem retenção. Não chegou nos 24, mas teve retenção. Melhor dos mundos é você fazer a declaração para reaver esse dinheiro de volta, para ter essa restituição desse imposto. Se teve compra de bens, casa, carro, poxa vida, com 24 mil, como é que eu vou comprar um carro, como é que eu vou comprar uma casa? De repente você tem dinheiro guardado, em poupança, não sei, e no ano de 2012 você fez uma compra, é melhor você declarar para não ter problema com o governo. Porque se você não declarar, nós vamos ver também uma das declarações, é que a parte de imóveis também, tudo que acontece o governo fica sabendo. Então, mesmo você não tendo atingido esse limite aqui, é importante você ficar atento também sobre isso. Voltamos à questão das receitas dos proventos. Pelo amor de Deus, declara absolutamente tudo. Se você tem dependente, filho, e esse filho já trabalha
pelo CIEE, um estágio remunerado, você precisa declarar este rendimento na sua declaração. A sua esposa é sua dependente, ou o seu esposo é seu dependente, mas recebe aluguel, você precisa declarar. Você tem que juntar com os seus rendimentos. Isso também é um ponto que a Receita está de olho e pega muitos erros nessa omissão aqui na declaração. Penalidades, sanções pela omissão. É uma multa de 75 do valor do imposto e, se for caracterizado uma fraude, não for simplesmente uma omissão, essa multa vai para 150% do imposto. E como é que é caracterizado? É o governo que vai definir isso. Caracterizei fraude. Lista de atenção. Isso daqui está no radar da Secretaria da Receita Federal. Omissão de rendimento, como nós já falamos, 70% em 2012 foi por essa questão aqui, quem caiu na malha fina. As despesas médicas sem comprovante, ou então aquelas despesas que são reembolsadas pela seguradora ou então pela própria empresa. E o cara lá declara como suas despesas, como seu reembolso. Gastos sem contar na DIRF ou divergentes, doações, e daí vai, pessoal. Eu fiz uma lista aqui daquilo que mais está no radar da Receita, que mais eles dizem que são as maiores incidências de erros. Depois vocês dão uma olhada com atenção nessa lista. Mais um ponto de atenção, essas são as declarações, as principais declarações que o governo faz os cruzamentos. Pega a tua declaração, confronta com a DIRF. Pega a tua declaração, confronta com a declaração aqui do cartão de crédito. E assim sucessivamente. Fez essa varredura, 99% ele já tem aí de um diagnóstico quanto aos seus dados. Se está correto, se está errado, se está harmonizado ou não. Recomendações. Use o plantão de dúvidas da Secretaria da Receita Federal. Eles têm lá um plantão chamado Perguntão. Tem em torno aqui de 70 perguntas e respostas quanto à declaração. Dúvida, contrate um especialista, como nós já falamos. Faça acompanhamento da sua declaração. Não espere receber notificação. Vai acompanhando. Através também do site da Receita, você já pode ir verificando se você foi para a malha fina ou não. A hora que a sua declaração foi homologada, aí você tem que abrir champanhe e falar, opa, agora eu durmo. Todos de A a Z. De Abigail a Zuleika. É o cruzamento quem vai definir. Teve inconsistência, vai para a malha fina. Muito bem. E as pessoas jurídicas, as empresas, o que fazer? Como fugir das armadilhas? Como fugir desse animal, dessa centopeia? Não tem outra forma. É gestão tributária e contábil, e o que o governo está fazendo é através do SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital. Quem já ouviu falar em SPED? Por favor, levanta o braço. Uau! Muito bem. As empresas estão enquadradas aqui, ó, lucro real ou lucro presumido, estão enquadrados a este sistema. Rapidamente, lá em 2007 foi promulgado esse decreto que já instituía o SPED. O SPED faz parte aí de uma iniciativa do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Percebam quão importante é este sistema. O que é? É uma tradução aqui nossa, que é um conjunto aí minimamente complexo de leis e que requer conhecimentos profundos de tecnologia, de conhecimentos técnicos, tributários, contábeis, para conseguir apresentar esta informação para o governo. Objetivos mais relevantes do SPED. Esses objetivos, eles são divulgados, eles são declarados pela própria Receita Federal. O que eles querem?
que o fisco federal, estadual e municipal estejam na mesma plataforma, todos os nossos dados vão para a mesma caixinha e as 3 esferas façam cruzamentos das nossas informações. Racionalização de obrigações acessórias. No livro mostro para vocês quais obrigações acessórias que já são obsoletas, dada a cada um dos SPEDs em vigência. E aqui, mais interessante, ele diz o seguinte: eu vou acabar com a sonegação. E tem como acabar, sim. Porque os cruzamentos que nós vimos na pessoa física, se já são profundos, na pessoa jurídica com o SPED, é pior ainda. Porque ele pega desde toda a movimentação do teu estoque até todas as informações que vai no teu balanço, fazendo uma varredura da porta de entrada da tua empresa até o topo da pirâmide. Então, não tem também como as empresas não darem importância para esse sistema. Aqui estão os SPEDs em vigência, só para reforçar aí o conhecimento de vocês, e os SPEDs que estão em estudo para iniciar rapidamente aí a sua vigência. Volto na questão dos 87 tributos, são 43 contribuições, 12 impostos e 32 taxas. Olha quanto que nós temos de tributos que tem SPED. Fizemos uma pergunta pro coordenador geral do SPED na Receita Federal, Susumu Oda, que inclusive é quem prefaciou o meu livro. Qual é o objetivo de vocês sobre esses 87 tributos? Ele nos disse o seguinte: a perspectiva é que impostos e contribuições até 2016, todas já tenham um SPED. Isso é ou não é poético, pessoal? Todos tenham um SPED. Aqui está algumas falas do Susumu Oda, onde ele diz que esse sistema não é um sistema com início, meio e fim, ele se retroalimenta, ele é cíclico, ou seja, é um caminho sem volta. É o meio que o governo encontrou de intimidade, chegar até o contribuinte de forma mais rápida e mais assertiva. Então, não tem o que se falar, como muitos, vocês podem já ter ouvido, inclusive, muitos alarmismos sobre a questão do SPED. Que não vai ter, que não vai entrar? Vai, pessoal. Inclusive para as empresas do Simples Nacional. Estivemos também com o secretário Silas Santiago, que é do Simples Nacional. Estivemos em Brasília com ele. Até 2016, o SPED entra também para as empresas do Simples Nacional. Então, atenção, precisa começar já a se organizar. Aqui está um ambiente de uma empresa com a maior parte das suas áreas e que todas estas áreas enviam algum dado, alguma informação para a contabilidade societária, para a contabilidade tributária e para a contabilidade de custos. E essas 3 contabilidades faz o favor de jogar todos esses dados e informações da empresa dentro dessa caixa chamada SPED. A partir daqui, o governo faz todo o espetáculo de cruzamentos de dados e verificação. Eu sou uma empresa que estou lá no Acre, sou ainda uma EPP, uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, mas compro do Walmart. Através do SPED do Walmart, que já está enquadrado, o governo consegue enxergar essa empresinha que está lá no Acre. E de forma muito cristalina. Muito. Então, mesmo quem ainda não está enquadrado a um SPED, também já está aí com os olhos do governo sobre todas as suas movimentações. Oportunidades através do SPED, seja para o governo, para empresas ou para a sociedade. São diversos, pessoal. Tem alto investimento para implantar o SPED, mas se nós pararmos e pensarmos, tem sim benefícios para cada uma dessas esferas, seja em governo, empresa ou nós, pessoas físicas. Muito bem.
Volto à questão aí, para fugir das armadilhas, a questão do desconhecimento. No livro também eu trago para vocês algo que eu chamo de maldição dos 4 Ds. Desconhecimento, descrença, desinteresse e distanciamento. Resumo tudo isso. Precisamos conhecer o sistema tributário. Precisamos nos apaixonar. Dentro das empresas, fazendo uma demonstração de resultado da empresa, a primeira linha em termos de valor são os seus custos com a operação. A segunda linha é tributária, são tributos. Então não tem como não deixar isso no topo da agenda, isso das empresas. Na hora que nós olhamos para a nossa vida pessoal, não é muito diferente também, pessoal. A partir do momento que nós passarmos a conhecer a tributação sobre o consumo, algo que muitos poucos enxergam, vocês vão perceber que o nosso maior gasto também é com tributos, nós, pessoas físicas. E aqui está a capa do livro, que vocês vão receber, e vocês podem me perguntar, por que eu resolvi escrever esse livro? Lá em 2008, quando iniciou os SPEDs, na Trevisan Gestão e Consultoria, nós tivemos que montar uma equipe para que essas pessoas passassem a conhecer o SPED, já que não tinha conhecimento nenhum no mercado. Essa equipe chegou a 20 e poucas pessoas, depois com o domínio da matéria, a gente foi diminuindo, hoje a gente já roda aí com torno de 10 pessoas. De 2008 até hoje já se entregou em torno aí de 800 SPEDs, contábil, fiscal, FCONT, daí por diante. O sistema é tão fantástico, é tão interessante, que aí a gente começou a pensar, poxa, por que com esse conhecimento não se escrever um livro mais voltado a instigar o conhecimento e interesse das pessoas, já que tem tantas vozes negativas no mercado falando tão mal desse sistema? Mas é um sistema que deixa a relação do governo com as empresas muito mais transparente, muito mais ágil. E que em um dado momento, a empresa tem muito a ganhar. Por quê? Passa a não ter mais tantas fiscalizações dentro da empresa, passa a não ter mais tanta notificação. O investimento inicial, ele é alto, sim. E eu chamo de investimento por quê? Porque é um investimento voltado para aquelas contabilidades que eu disse para vocês. E se eu me preparo para o SPED, que é o alicerce, a contabilidade é o alicerce para o SPED, eu também já me preparo para a minha gestão. Passo a fazer gestão da minha empresa com base na contabilidade. Com base na minha contabilidade tributária. Esse foi um dos principais motivos que me levou a escrever esse livro. Um outro, a oportunidade de fazer gritas ao governo e gritas à comunidade, gritas aos cidadãos, quanto a esse empoderamento, a esse conhecimento de um lado e do outro. Nós sentamos do lado da mesa, do lado diferente da mesa. O governo senta de um lado e nós sentamos do outro. O nosso pensamento, a nossa expectativa nunca vai estar 100% alinhada. Mas a minha expectativa é que esteja, no mínimo, compatibilizada, coisa que hoje não está. O governo, de um lado, pensa em nos pegar, através desses 2 felinos que eu mostrei para vocês, caracterizando esses 2 felinos. E nós, do outro lado da mesa, a gente ainda está na fase do eu vou buscar me esconder. Ah, é muito chato isso, eu não quero conhecer isso. Não tem mais o que fazer, pessoal. Então, aí está alguns dos motivos, e eu trago nesse livro, recomendo a vocês que leiam com atenção. Não importa se empresário, se estudante, se tributarista, se contabilista, está numa linguagem perfeitamente compreensível para que cada cidadão brasileiro possa ler e possa falar, poxa, a gente tem que parar, tem que realmente dar um pouco mais de importância para esse assunto, para que a gente passe a fazer movimentos, fazer gritas junto ao governo de forma mais assertiva. Considerações finais. Essa é uma das gritas que está no livro e trago.
Isso é uma fala, por mais dura que possa parecer, mas eu acredito piamente nisso. O governo precisa parar de se acovardar e optar por manter um ambiente de desinformados, mas facilitar sua gestão em aspectos de reeleição. Aqui ele facilita, né, com esse ambiente de desinformados, mas ele deve buscar alternativas para dar esse empoderamento para o contribuinte poder incomodá-los de forma muito mais assertiva. Trago essas duas reflexões para vocês, uma do Albert Einstein,